O Superman original morreu nas HQs pra sempre e você não sabia. Peraí, que eu vou te explicar. Você já deve estar me perguntando. Ah, mas nas HQs, quando um herói, quando um personagem, quando um vilão, quando qualquer um morre, volta à vida. O Superman original morreu e ele realmente nunca mais voltou à vida. Por isso que eu disse que ele morreu pra sempre. Tá duvidando? Peraí que já vou te mostrar o porquê. Antes de começar o vídeo, eu sempre recomendo uma HQ. Já que tá todo mundo aí no hype, né, do novo filme do Superman e tudo, eu imagino que todo mundo tá vendo quase tudo de Superman, né, porque tá hypado, quer conhecer o que pode acontecer, teorizar e tudo. Então tem uma HQ do Superman, muito legal para recomendar para vocês. O nome dela se chama As Aventuras do Superman Jon Kent, lançado em 2023, conhecido como Injustiça. Cara, essa HQ é bom pra caramba. Algum de vocês conhecem o jogo Injustice? Então, nessa história, nessa HQ é o seguinte: o filho do Superman, né, chamado Jon Kent, filho do Clark Kent, ele acaba viajando entre o multiverso. E ele vai parar no universo do Injustice. Pra quem viu meu último vídeo, eu também falei do vilão Ultraman, que é um Superman do mal. É diferente que o Superman do Injustice, que também é do mal. E aí vocês vão conhecer toda essa história que eu contei pra vocês. Cara, super recomendo. Pra quem gosta do jogo Injustice, vocês vão adorar essa HQ. Então vamos lá. No ano de 1938, no meio da Segunda Guerra Mundial, uma empresa começou a criar histórias em quadrinhos, chamados Action Comics. Na época, a DC nem se chamava DC. Na verdade, se chamava National Comics. Isso mesmo. Você sabia disso? A DC nem sempre se chamava DC Comics, que na verdade significa Detective Comics, mas National Comics. E nessa época, a DC ela não era sombria por nada. Ela era, na verdade, muito bobinha. As histórias na época eram bem de crianças. Então, aí surgiu o Action Comics, o primeiro super-herói em quadrinhos, o Superman. O Superman, na época, ele basicamente representava a luta contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Se vocês prestarem atenção nas histórias, você vai ver que o Superman constantemente ele estava lutando contra nazistas no meio da história, é verdade? Então, nessa época, por que as histórias eram tão bobinhas? Você vai ver que na Era de Ouro, quando a gente fala eras, a gente fala de diferentes épocas da história dos quadrinhos. A Era de Ouro foi a primeira época da história dos quadrinhos, né? Então, nessa era tinha como um selo, que era Comic Code Authority, que foi o selo que censurou os quadrinhos na época. E por quê? Justamente por causa de se tratar do nazismo, que já era muito eles estarem fazendo essa abordagem, eles colocaram esse selo para impedir a violência. Principalmente porque a ideia era que as crianças pudessem ler e tudo, e se eles vissem como muita violência, ia trazer mais desconforto do que já estava trazendo no meio de toda essa guerra, essa situação e tudo, né? Então aí surgiu o Superman como uma figura que lutava contra os nazistas, né? Então, aí vamos falar de uma coisa, né? Então, esse foi o Superman original, verdade? Esse foi o primeiro Superman que surgiu. Mas o que acontece é que esse Superman que a gente está falando, ele na verdade, ele pertence a outro universo. Esse Superman original, esse Superman que nasceu, ele pertencia na verdade na Terra 2. Mas, na época que ele lançou, ele sempre foi considerado como o Superman original. Desde a época de ouro inteiro, ele foi o Superman principal, deixando para trás até mesmo o Superman da Terra 1. Ou seja, as terras, elas podem ter números, Terra 1, 2, 3 e 4, mas não significa que a Terra 1 seja a principal. O principal é o que o leitor está acompanhando. Como todo mundo acompanhou esse Superman e viu que tinha outro Superman que era da Terra 1, o pessoal falou, pô, o outro Superman é o que eu sempre acompanhei, então eu considero ele o verdadeiro, né? E isso, na época, deixou as pessoas muito confusas, porque a ideia de multiverso é comum hoje em dia, mas não na época. Então, a primeira vez que foi apresentado o multiverso
nas histórias dos quadrinhos da DC foi na história do Flash, na edição 10, se eu não me engano, ou 15, por aí. Então, o Flash, naquela época, tinha o Flash de um grupo de heróis chamado Sociedade da Justiça, enquanto tinha o Flash da Liga da Justiça. Mas aí você me fala, qual que é o Superman que a gente está acompanhando? Ele não é da Liga da Justiça? O Superman sempre foi da Liga da Justiça. E eu te digo, não. O Superman nem sempre foi da Liga da Justiça. O Superman original, ele veio da Sociedade da Justiça, o primeiro grupo de heróis criado pela DC Comics. E nessa história, em quadrinhos do Flash, aí a gente vê o Flash do Jay Garrick. O Jay Garrick é o Flash da Sociedade da Justiça e o Barry Allen é o Flash da Liga da Justiça. Os dois se encontram e se colidem por causa dos seus poderes temporais. Eles viajam na velocidade do tempo e sem querer acabam se cruzando aí. Então, em 1960, a gente já tinha a criação oficial da Liga da Justiça, conhecido como Brave and the Bold, o Bravo e o Audaz, né? E a Sociedade da Justiça, muitas vezes os dois se cruzavam, se encontravam aí também. Alguns anos depois, fizeram um crossover, né, em Liga da Justiça, edição 22, se eu não me engano, 21, isso, na edição 21, e os dois se colidiram entre o multiverso, criando os dois ficando em um crossover entre a Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça. Mas de novo repetindo, o pessoal estava muito confuso com essas histórias de multiverso, porque simplesmente não entrava na cabeça de novos leitores. Se você ler os quadrinhos, você vai ver que não é nada muito complicado. A DC, pelo menos, fazia o multiverso de uma maneira muito mais simples de entender. É bem fácil, não é nada louco de entender, como é bem simples. Muito mais simples de entender do que faz nos quadrinhos atuais, hoje de 2024, 2025. Mas mesmo ensinando da maneira mais simples possível, mais claro que água, as pessoas não conseguiam entender o conceito de multiverso. Porque elas se perguntavam como que criou isso daí, como que surgiu, por quê? O que é isso? Entendeu? Para alguns era mais fácil, mas para a maioria que não estava familiarizado, não. Até porque nunca se viu história de multiverso antes, certo? Então, vamos explicar mais e nos aprofundar um pouco mais na história do Superman original. Então, a DC resolveu fazer o seguinte: lançaram a história em quadrinhos, Crise nas Infinitas Terras, a primeira saga da DC, a primeira saga realmente que ajuntava o multiverso, um crossover de todos os personagens de uma maneira tão impactante. Aí a gente teve Guerras Secretas, que veio antes também, que também abordava, né? A Guerras Secretas foi da Marvel, que abordava também sobre o multiverso, mas não conseguiu fazer um sucesso enorme e grande que acabou chegando Crise nas Infinitas Terras. Quando a gente escuta de multiverso, é normal que a gente pense como, o multiverso não importa, um personagem morre, ele vai, sai pra lá, sai pra cá, e acaba que não importa nada. Então a DC, ela realmente queria mudar isso e fazer com que importasse. Então, a DC, quando lançou essa história, ela não é só uma história de multiverso de heróis e vilões e porrada. É uma história complexa. É uma história tão complexa que eu teria que dedicar um vídeo para falar literalmente só sobre ela. Ela explica a origem do multiverso. Ela explica não só a origem do multiverso, explica a origem de como nasceu o planeta, o mundo, de como foi a criação do mundo no universo da DC. De como foi criado tudo a partir do zero, até mesmo a origem dos deuses desse universo. E é incrível. Eu vou deixar um vídeo separado, vou preparar um próximo vídeo para falar literalmente só a origem do multiverso no mundo da DC Comics, certo? Então, a Crise nas Infinitas Terras, falando o básico, o que aconteceu, tinha um monstro, ou uma espécie de alienígena, por assim dizer, chamado Anti-Monitor. Então, o Anti-Monitor, ele queria destruir o multiverso, como diferentes realidades. Aí você fala, ele queria destruir porque sim. Não, ele tinha um motivo porque estava fazendo isso. O Anti-Monitor queria destruir todos os universos porque ele queria criar o seu próprio universo. Ele queria criar um mundo só para ele. Ele queria criar um mundo onde só ele pudesse reinar. Ele queria ser um deus poderoso. Assim como o Darkseid, que tentou fazer a mesma coisa, mas não tem o poder que o Anti-Monitor tem.
Ele queria ter um mundo só para ele, onde ele pudesse ser o próprio Deus do mundo dele. Então, os heróis começam a ir e a enfrentar o Anti-Monitor. Numa batalha grandiosa em que juntou todos os heróis, a gente consegue ver que tem 3 tipos de Superman, de diferentes universos. A gente tem o Superman da Terra 1, que é o Superman da Liga da Justiça. A gente tem o Superman original, que é o Superman da Sociedade da Justiça, tanto que ele tá até velho aí. Coloca aí, de 1938, e a HQ da Crise no Infinitas Terras foi lançado em 1980 e pico por aí, né? Então, imagina, ele já deve estar bastante velho. E a gente tem um outro Superman, que é chamado Superman Prime, ou Superman Primordial em português. Ele é o único Superman que ele não veio de uma terra nomeada por 1, 2, 3, 10. É uma das poucas terras que são nomeadas como por palavras, ou por letras, como a Terra Primordial. Então, foi daí aonde ele veio. E o universo dele já tinha sido destruído quando eles vieram se juntar para enfrentar o Anti-Monitor. E todos os heróis se juntaram para ir até lá, para impedir que ele destruísse todas as realidades do multiverso. Então, numa batalha épica, eles acabam destruindo a carcaça do Anti-Monitor. E quando essa carcaça é destruída, ele vira meio que uma espécie de energia amarela. E ele começa a gritar de dor, e ele falou que ele só vai morrer quando o Superman sucumbir junto com ele. Então o Superman original que a gente conhece, que é o da Terra 2, ele foi lá, deu um super soco nessa matéria de energia que acabou destruindo e matando o Anti-Monitor de uma só vez. Eu gosto muito dos diálogos, do jeito que é retratado Crise nas Infinitas Terras. Essa é uma obra de arte, eu não estou nem exagerando, essa é uma das melhores histórias de ficção científicas que eu já li. Eu posso considerar como um dos, ou se não, a melhor história de grupo de heróis da DC, superando até mesmo os melhores quadrinhos da Liga da Justiça, na minha opinião, pelo menos. E nesse diálogo, a gente consegue ver algo muito interessante, que foi o que aconteceu depois que o Anti-Monitor foi destruído. A gente vê lá o Superman original, que é o que tá velho, que você consegue ver que tem um negócio branco aqui sim, é o Superman original, falando com o Superman Primordial, que é muito mais jovenzinho. E ele fala assim: acabou. Acho que só resta esperar a onda nos alcançar. Não há como voarmos para tão longe a tempo. E o Superman Primordial diz: acho que não ligo de morrer, não agora. Nós travamos um bom combate, vencemos. Só gostaria que Lois tivesse vivido para ver isto. Contexto: em todo esse processo, quando os universos foram destruídos, o universo desse Superman original também foi destruído. E ele considerava que a Lois também estava morta. Ela está viva, Superman. Viva e a salvo. Esse homem que está falando aí agora, que vocês estão vendo, que ele está todo amarelo, né, como uma energia, como se fosse a do Sol, ele é o Lex Luthor. Aí você me pergunta, que? Você falou Lex ou Lex? Exatamente, Alexander Luthor. Que é o mesmo nome do outro. Mas, você pode ver, você olha aí, ó, pro cabelo dele como cacheado, você falou, Lex não era careca, o que aconteceu com o cara? Cresceu o cabelo? Então, o que aconteceu é que esse Lex não é o Lex que a gente conhece. Esse é o Lex vindo da Terra 3. Nascido na Terra 3. Lá o Lex Luthor, ele não é um vilão. Ele não é um político corrupto que quer matar o Superman. Na Terra 3, o Lex Luthor, ele é um super-herói. Ele tem literalmente os mesmos poderes que o Superman. Nesse outro universo, antes dele ser destruído, ele colocou o filho dele numa cápsula, levando o filho dele para o espaço quando era bebê. Lá, o Monitor, que é o irmão do Anti-Monitor, que é o irmão do vilão, ele acaba encontrando esse bebê, que é o Alexander Luthor, na Terra 3, e acaba acolhendo ele. E ele cresce, e ele herdou os mesmos poderes do pai, até mesmo um pouco melhor que os poderes do pai. Os poderes dele são bem interessantes. Ele pode manipular a realidade, ele pode soltar raios pelas mãos, ele é realmente bem poderoso. E continuando aqui os diálogos,
o pai do desculpa, o Superman original, ele fala: do que você tá falando? Ela não existe mais desde que a Terra 2 desapareceu. O que está fazendo, Alex? Clark. E a voz de Lois? E aí ele escuta Lois. Eu sabia que o universo renasceria. Sabia das consequências. E não podia permitir que você, de todos os heróis, sofresse tamanha perda. Eu estava dentro dele, Clark, num lugar maravilhoso. Achei que nunca mais veria você de novo. Não posso levar vocês de volta à Terra, mas sou um túnel para outro lugar. Entrem em mim, iremos todos para lá. Então, isso aí é meio confuso também. Você falou, estava dentro de mim? Então, como eu disse, o Lex Luthor tem poderes muito únicos. Ele tem realmente não só o poder de criar realidades, mas de manipular a realidade, mas ele também pode criar uma própria realidade. Então, dentro dele, ele podia criar um espaço no vácuo. Ele podia criar como um lugar, não um universo, não um planeta, mas nada mais, nada menos que um espaço num vácuo. Exatamente isso. E daí o Superman original continua falando: podemos ficar juntos para sempre. E a Lois diz: eu quero estar ao seu lado. E a gente vê o Superman jovenzinho, né? Da Terra Primordial. Eu também vou. Melhor seguir rumo ao desconhecido do que morrer aqui sozinho. Não se preocupe, jovem Superboy. Aonde vamos agora não haverá medo. Apenas paz. Paz eterna. Cara, esse diálogo é de arrepiar, mano. Eu adoro os diálogos de qualquer crise da DC. Eles capricham pra caramba, meu. A relação que você vê entre os personagens, eles capricham muito, muito mesmo. Eu sei que muitas vezes multiverso estraga as histórias, porque, na minha opinião, muitas vezes estraga porque um personagem morre, volta, vai pra lá e pra cá. Eu vou admitir que isso desanima. Mas o jeito que a DC executa isso é tão bem feito, né, nessa HQ, que você acaba até perdoando esse erro de multiversos infinitos. Até porque naqueles Nas Infinitas Terras o multiverso foi destruído, se tornando uma terra só e deixando a história simples para todo mundo. Agora todo mundo já conseguiu entender. Depois que Nas Infinitas Terras já não existia mais multiverso. Então, agora, por que eu tô contando isso, né? A gente tá falando do Superman original, certo? O que aconteceu? Quando o Superman da Liga da Justiça, quando o Superman da Sociedade da Justiça, que é o Superman original, e o Superboy primordial, Alexander Luthor, e a Lois Lane da Terra 2, e a Lois Lane do Superman original. Os quatro são os únicos sobreviventes do multiverso, ou seja, as únicas réplicas e cópias de outros heróis que sobreviveram, mas nenhum outro conseguiu sobreviver ao massacre que o Anti-Monitor fez. E os quatro ficaram nesse vácuo que o Alexander Luthor criou. Então, é aí que a gente vai e pula para outra saga. A gente pula para a saga chamada Crise Infinita, que é literalmente a continuação direta de Crise nas Infinitas Terras. Essa daí é uma história bem complexa também e bem grande, que eu vou deixar para outro vídeo para explicar o conceito do que está acontecendo aqui. Mas, basicamente, explicando do zero, vamos lá. Então, continuando diretamente, quando esses quatro sobreviventes do multiverso ficaram nesse vácuo. Ok, então quando eles estavam nesse vácuo, o Alexander Luthor, como eu havia dito, com o poder de controlar realidades, que é algo parecido com o Doutor Estranho, por exemplo, ou o Senhor Destino da DC, eles ficaram ali todos esses anos, todo esse tempo, vendo essas diferentes realidades. E mostrou, inclusive, para o Superboy primordial e para o Superman original, na Terra 2, todas as coisas que estavam acontecendo na única Terra que agora existia, depois da destruição do multiverso. E ele estava decepcionado com a maneira que os heróis estavam agindo, principalmente o Batman, porque o Batman ele era muito, muito agressivo e ele se tornou algo como muito pior do que o Superboy primordial imaginava. Eu não falei com detalhes, mas o Superboy primordial ele admirava os heróis. E ver
que os heróis dele não estavam agindo da maneira que ele esperava, deixou ele perplexo, assim. E até mesmo o Superboy, né, que é o Superboy original dos Titãs lá, ele também estava se tornando muito agressivo. Os heróis no geral estavam se tornando agressivos. Então, de novo explicando um pouco do contexto dessa saga, antes dela começar, antes dela mais ou menos iniciar, a Mulher Maravilha acabou matando um vilão que estava tentando controlar a mente do Superman. E isso foi um gatilho para deixar o Superman primordial ainda mais irritado. Porque ela podia ter feito algo para não matar, mas acabou quebrando o pescoço dela e matando. E na cabeça dele, os heróis que eram como perfeitos acabaram sendo como as piores pessoas que ele conhecia. Então o que ele fez? Ele falou para Lex Luthor tirar ele desse vácuo, e eles saíram desse vácuo para ir arrumar os erros que os heróis estavam criando. Então o que o Superman primordial queria fazer? Ele queria matar esses heróis e criar uma nova realidade em que ele pudesse controlar, em que os heróis fossem perfeitos. Ou seja, ele queria trazer o multiverso de volta e encontrar um universo em que existissem heróis perfeitos. Basicamente, esse era o plano dele. Então, no meio dessa batalha toda, quando eles se forem enfrentar, o Superman primordial, que estava com uma armadura bem estilosa, assim, eu acho bem da hora o design da armadura dele, que, aliás, é feita de peças do Anti-Monitor, o que deixa ele como basicamente quase imortal. Os três Superman, que antes eram amigos, agora se enfrentaram. O Superman original, que a gente acompanhou desde lá de Action Comics, lá de 1938, a gente está vendo ele aqui. O Superman da Liga da Justiça, que é o Superman que a gente conhece até hoje, e o Superman primordial, que acabou se tornando um vilão psicopata. E eles se enfrentam no espaço, e no meio dessa batalha toda, um dos Supermans pega o Superman primordial e joga ele para um sol vermelho, para uma luz de sol vermelho. Para quem não sabe, o sol vermelho no universo da DC basicamente tira todos os poderes do Superman. Como ele fica fraco, como ele é como se ele fosse um humano normal. Mas o Superman primordial, ele não tem essa fraqueza. Como Kryptonita não afeta ele. O sol vermelho também não tanto. Mas o impacto foi tanto que ele teve que acabou machucando ele o suficiente para acabar enfraquecendo um pouco. Eles caíram nesse planeta e o Superman original acaba ficando muito machucado, caindo quase sem vida no chão. Enquanto o Superman da Liga da Justiça enfrenta o Superman primordial numa luta épica, numa batalha quase sem fim. E os dois se tacam na porrada, caindo sangue, ficando irritados, e foi uma batalha bem brutal. Os diálogos dessa HQ são tão bem feitos que eu insisto em ler com vocês também. Eu só quero pedir desculpa pela qualidade das HQs, porque eu tristemente não consegui achar a versão digital delas. Eu tenho a versão física e tirei foto e coloquei aí, que é melhor do que nada. Então, olha isso daqui que da hora. O Superman da Liga da Justiça, ele fala: você está disposto a destruir tudo e todos para se sentir como? Especial? Necessário? Eu sou especial. Isso quem falou foi o Superman primordial. Sou o único que pode resgatar este universo corrompido. Sou o único que sabe como consertar o cosmos. Eu serei o seu maior herói. Quando você desaparecer, eu serei o Superman. Superman? E o Superman da Liga da Justiça, ele vai e aperta como no peito, no símbolo do Superman primordial, que é o Superman do mal, basicamente. E aqui ele continua: você não é o Superman, porque você não faz ideia do que significa ser o Superman. Eu sei sim. Sim, sou de Krypton. Um Krypton melhor do que o seu. E o Superman da Liga da Justiça fala: não tem a ver com onde você nasceu, com os poderes que tem, ou com o que traz no peito.
Só pra vocês saberem a diferença dos dois, que eles são muito parecidos, tá? O desenho deles. O que tá ali com o peito, com o símbolo do Superman rasgado, só mostrando o peito, esse é o Superman do mal, tá? Superman primordial, aí vocês não se confundem. Aí o Superman do mal falou: cale a boca! E o Superman da Liga da Justiça vai e cata a porrada nele, até ele cair no chão, desmaiado, cheio de sangue. E ele fala: tem a ver com o que você faz, tem a ver com os seus atos. Mano, esse diálogo, cara, primeira vez que eu vi eu quase chorei, assim, porque pra mim o impacto que ele teve foi muito grande. E na época que eu tava lendo, eu até acompanhei as histórias do Superman original e da Liga da Justiça também. Então ver essa briga, nossa, foi incrível, um diálogo muito bem feito. E olha, nessa última parte, o Superman da Terra 2, o Superman original que a gente sempre conheceu, ele estava muito fraco. E daí vem a personagem que é conhecida como a Poderosa. Ela basicamente é a Supergirl do universo do Superman original. E ela vem e fala: você vai ficar bem, tem que ficar. Está tudo bem. Não me deixe sozinha, Cole. Por favor, não me deixe sozinha de novo. Não pode acabar assim. Cara, eu finalmente entendo. Eu sei o que Lois estava tentando me dizer. Do que você está falando? Eu sempre estarei com você, cara. Mesmo que não possa me ver, sempre estarei aqui. Não vai acabar. Um dia você vai ver. Eles ainda estão por aí. E ele morre. Cara, essa cena pra mim é muito impactante. Depois disso, o Superman original nunca mais voltou a aparecer no universo da DC. Pra quem não sabe, a DC sempre tem sagas que acaba... A gente fala rebutando, mas eu comecei a ler e com o conhecimento que eu tenho da DC, eles não realmente rebutam. Eles continuam tudo o que aconteceu no passado. Até a saga mais atual continua tudo. A saga mais atual que tem na DC, que se chama Alvorecer da DC, ela deixa canônico tudo isso que eu tô falando pra vocês, crise em das terras, todo esse acontecimento, tudo canônico. Mas a gente nunca mais viu o Superman original voltar. Nunca mais voltou à vida. E também quando acontece um reboot, não é como se o personagem que morreu volta à vida. Geralmente não é bem isso que acontece. Então, o Superman, que existia lá de 1938, morreu e você não sabia. O que você achou da história? Comenta aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Interessante, não é? Se você tem ideia de mais alguns outros vídeos desse estilo que eu possa fazer, escreva aqui e a gente vai continuar entrando em detalhes sobre isso. Obrigadão, a gente se vê.